Bem-vindos ao Descubra Comigo e hoje eu te trouxe para conhecer esse lugar aqui que é especial. Eu vou te contar tudo, vou te mostrar tudo. Città di Bagnoregio. Vem descobrir comigo. Então, trouxe vocês para conhecer Città di Bagnoregio, mas essa cidade, quem vai me apresentar e contar tudo sobre ela, esse pequeno vilarejo, é o Luca, que é guia aqui. Ele também vai explicar um pouco sobre a questão geográfica, geomorfológica, vai contar um pouquinho todos os detalhes, né? Por que a cidade que morre, o vilarejo que morre, e o que aconteceu aqui, por que dessa história. Luca, grazie mille intanto. Benvenuti a Città di Bagnoregio, Um lugar especial na Itália, que tem uma característica única. É uma cidade muito antiga, da época dos etruscos, mais de 2000 anos, situada nessa paisagem diferente, no centro da Itália, no meio de um vale que tem um terreno argiloso. Uma paisagem única no mundo, parece uma paisagem lunar, extraterrestre, que são frutos da erosão combinadas com as características geológicas deste lugar. un paesaggio unico, forse anche nel mondo, per cui Então, ele já antecipou aqui pra gente, né, um pouquinho, mas vou querer saber um pouco mais. Mas vamos caminhando aqui, vamos descobrindo aos poucos e com calma. Vou mostrar para vocês as maravilhas desse lugar aqui. Vem descobrir comigo. Então, aqui uma característica bem interessante desse lugar, que já foi um vulcão e que deixou essas marcas aqui. E eu vou perguntar para o Luca como é essa história, né? Que era um vulcão no passado e como se tornou hoje nessa vale, um vale muito bonito, né? E que hoje, né, com essa cidade aqui atrás, com esse vilarejo aqui atrás. Allora Luca, un antico vulcano, e questa è la storia di questo posto qua. un antico vulcano. Sim, um vulcão que é parte desta história que tem 3 fases. A primeira, 3 milhões de anos atrás. Aqui tudo era mar, o mar Tirreno. Era alto e chegava até as montanhas, os Apenines. E essa situação de mar trazia areia, que são esses terrenos brancos que você vê hoje. Há 1 milhão de anos, o mar recua e deixa a região livre da água. E devemos imaginar que aqui tinha uma área de planura. Depois, há 600 mil anos, surge o vulcão de Bolsena, que se mantém ativo por muitos anos. Foram várias erupções. A terceira fase, quando o vulcão morre, há 20 mil anos, é criado este vale, chamado Vale dei Calanchi. Então, agora que ele falou dessa parte natural, né, da natureza, um pouco da história da humanidade, porque a cidade aqui, né, o vilarejo, tem de mais de 2000 anos, da história ainda da época dos etruscos. Allora, etruschi hanno vissuto. O Luca me conta que a história de Città é muito antiga. No primeiro milênio depois de Cristo, passaram por aqui os etruscos, romanos, bárbaros, depois os senhores medievais, papas, Napoleone, tudo passa por aqui. E abbiamo le testimonianze. Agora ele contou um pouquinho da história. Eu estou curioso já para conhecer e vou convidar vocês. Luca, andiamo? Andiamo, prego. Vamos visitar então o paese, o vilarejo que morre e saber entender o porquê disso tudo. Vem comigo. Andiamo.
A gente acabou de atravessar a ponte, o Lucas estava nos explicando que tem um clima específico aqui, né? Que durante o inverno, inclusive, eles têm dificuldade de atravessar porque tem muito vento. E a gente chegou aqui em cima e essa é a entrada, a única entrada, a entrada principal aqui de Cività. Ele vai me explicar um pouquinho, né, aqui desse lugar, essa porta de ingresso dessa cidade que ele estava me contando, que já foi muito maior, mas que aos poucos foi se perdendo aí. Na época dos etruscos era bem maior. Allora, questa è l'unica porta d'ingresso del paese, giusto? Attualmente sì. É a porta de Santa Maria, um arco etrusco, uma entrada na rocha, feita há milhares de anos, na rocha chamada de tufo. Il taglio che vedete, che adesso è una specie di Ele me explica que não era uma cidade pequena. Civita era uma cidade importante. Na época romana, tinha uma estrada direta que levava ao rio Tibre, local que tinha o Porto Romano, uma via de comunicação importante para o comércio e para o exército. A cidade era habitada pelos patrícios, classe aristocrática romana, gente que tinha boas condições financeiras. Na época medieval, a cidade era muito importante também, com milhares de habitantes. Hoje são apenas 30 casas. Com a erosão do vale, que cerca a cidade, a cada 100, 150 anos ia caindo um pedaço da cidade. Suas casas e suas ruas. Tudo isso que teve como causa também alguns terremotos frequentes na região. la cui vera entrata era le nostre. A característica da cidade é que as casas são todas antigas. Non a caso tanti film, tante pubblicità sono state fatte qui, tanti film. Uma cidade, um vilarejo que tem todo esse fascínio do passado. Ele estava me contando que já foi cenário de novelas, de filmes e também de material de publicidade. Então, as pessoas se atraem por essa história aqui, por esse lugar, que na verdade é um retorno ao passado, né? Aqui você mergulha no passado, tal qual como era. Pensa aquela entrada na porta, na porta, né? Como era na época dos etruscos. Então isso é muito interessante. E todo o trabalho que eles têm para poder preservar tudo isso aqui. Nós estamos chegando agora na praça, que é a praça principal. Questa è la piazza Principale. Esatto. Questo è il centro, il cuore di Civita, il cuore di Civita. Esse é o centro, o coração da cidade. Não é pavimentado. Num breve olhar por aqui, você tem 3.000 anos de história, com detalhes de várias civilizações. As colunas romanas, a igreja de 600 depois de Cristo. Colpo d'occhio. Olha só que interessante, numa praça a gente tem 3.000 anos aqui que a gente pode viajar. O mais incrível é que não tem pavimentação, né, como ele estava me falando. E a gente percebe aqui tudo como era no passado. Os etruscos, depois os romanos com as colunas romanas, a igreja que é uma das mais antigas da Itália. Então, assim, é muita história, é muito, né, um lugar que realmente impressiona. O Luca me explica que esta questão da erosão, que faz com que a cidade morra com o passar do tempo, acontece desde os 20.000 anos. É um combate do homem com a natureza. Hoje, alguns trabalhos da engenharia moderna estão permitindo preservar um pouco da história desta cidade. A gente está aqui numa terraça, né? Esse lugar aqui que a gente já vista. Luca, ali é Lubriano. Lubriano. Mas aqui onde a gente está é uma parte importante da história, da nova história aqui deste vilarejo. Por quê? Porque com a erosão, como o Luca explicou, né? Estava tudo caindo, né? E aí foi necessário que fossem feitas aí agora no ano de 2000 mudanças envolvendo vários entes, né? Inclusive iniciativa pública, iniciativa privada, e aqui serviu de modelo inclusive para outros lugares, né? Que estavam se perdendo com
por causa do tempo, por causa das questões mesmo geográficas do lugar. E aqui eles fizeram uma estrutura para evitar com que esse lugar aqui despencasse. E isso faz com que a cidade, com o vilarejo, permaneça assim como é. Vero, Luca? Qui è stato fatto questa struttura che oggi è esempio per tutto il mondo per quanto riguarda per la protezione. Porque, senão, como o Luca me explicava, se não tivesse sido feito isso, provavelmente nós não estaríamos aqui nessa belíssima terraça, nesse terraço, olhando essa paisagem. Então isso para preservar esse patrimônio histórico, aqui foi necessário fazer essas mudanças. Então, a gente sabe, que aqui, neste lugar, tem apenas 10 habitantes, aproximadamente. Mas com o turismo, com as mudanças que foram feitas, atraiu-se então muitas pessoas para cá. Mas como eles fizeram para receber essas pessoas? Como foram montadas essas estruturas aqui, Inclusive, atrai um público bem específico. Luca, allora... Artisti, persone, diciamo, intellettuali. O Luca me conta que a cidade recebe artistas e intelectuais italianos e estrangeiros que se apaixonaram pela Civita di Bagnoregio. Logo aqui na frente, essa casa que pode ser alugada por essas pessoas. Só que o pagamento nesse caso é feito de uma maneira diferente. Olha só que interessante, para valorizar então a questão da arte, na cidade, inclusive isso é muito interessante, trazer artistas para cá, mas eles não podem ir embora sem deixar antes uma obra de arte para marcar a passagem deles por aqui. O Lucas estava me explicando que agora com essa questão do turismo, a cidade tem, hoje o vilarejo tem 5 restaurantes para receber esses turistas que querem experimentar a culinária local aqui. E também de 15 a 20 Airbnbs aqui, lugares de hospedagem, aqui para quem quiser passar a noite, quem quiser passar um final de semana aqui no vilarejo. Isso então veio com o crescimento do turismo, e das pessoas que querem experimentar a sensação de estar aqui neste lugar, que é bem especial. O Lucas estava me explicando que tudo isso se chama tufos, E isso sai do vulcão e quando sai é mórbido, é algo que chega como uma espuma aqui, quando é quente e depois quando esfria fica assim, E aí a gente, muitos lugares aqui é desse material vulcânico e que é muito interessante a gente ver, e lembrar dessa história, desse passado. Mas agora vou mostrar para vocês a vale, que é uma vale importantíssima e que é muito bonita por sinal. Olha só que espetáculo! Addirittura greca e quindi narrava, recitava le sue poesie ispirato sicuramente da questo paesaggio incantevole. Perfeito. Então, aqui é o Jardim dos Poetas. Como o Luca estava me contando, no passado tinha essa pessoa que morava aqui, que era um poeta bucólico, e aí ele cultivava aqui flores, o seu jardim, então permaneceu esse nome. E a gente vai ver agora também, vamos caminhar por aqui, muito bem cuidado esse lugar, mas a gente vai ver também a terraça ali, o terraço que mostra a famosa vale que eu falei para vocês. Andiamo, Luca, a vedere a vale? Andiamo. Sì. Então, por que eu falei tanto dessa vale? Porque ela é tão importante. É isso que o Luca vai me contar agora. Além dessa paisagem espetacular, tem um sentido. Luca, allora, perché questa valle è così importante per questo posto? Questa valle è un posto... Esse vale é uma paisagem única. É uma verdadeira interação entre o homem e a natureza. Um vale arenoso e no meio essa cidade importante,
que aos poucos vem sendo descoberta por turistas do mundo todo. Dá para imaginar, gente, que no passado, tudo isso aqui, essa vale aqui, esse lugar, era mar. Que interessante, né? Como que a natureza vai se transformando com o tempo. È vero, questa valle qua, mare. Assolutamente. È una storia tipica, diciamo, di tutta l'Italia. Questa qui è la storia recente geologica. É uma história típica aqui da Itália, recente geologicamente falando. Lá no fundo a gente vê os Apenines, o mar chegava até lá naquelas montanhas. Ainda é possível encontrar conchas e sinais deste período. Aqui no vale encontramos a parte que era o fundo do mar, com acúmulo de argila, esse lugar que é cheio de fósseis. O Luca estava me contando que aqui tem a própria ação da natureza, né? Que com o passar do tempo, a rocha ela vai se desfazendo, né? Ou ela se incha, então tem toda essa modificação que é a ação do próprio tempo e da natureza. Que é diferente do terremoto, que quando tem um terremoto, né, balança, né? Aquilo ali balança e acaba quebrando e cai. Então aqui é a antiga prisão, né? Agora a pergunta que eu preciso fazer, né? Porque a gente tem os pequenos hotéis, Airbnbs, restaurantes, né? E a gente vê cenas como aquela ali atrás, né? Que no passado muito já caiu, mas e o futuro dessa cidade, né? Desse vilarejo? Vilarejo que morre, né? Justamente por essa, como eu contei, que foram feitas algumas modificações. Eu vou perguntar aqui para o Luca, as casas hoje são seguras? Questa casa, como é aquela ali? Não, questa... As casas são controladas e monitoradas. O fenômeno de queda das casas não acontece de repente, não é que cai facilmente. São anos, as pessoas têm tempo para escapar. Agora, se acontece um terremoto, a Itália, que é um país muito sísmico, precisamos estar prontos para também enfrentar essas situações. Olha que interessante, ele está contando aqui, né, por ser uma região que tem areia, né, a questão é 5 centímetros. 5 centímetros. A cada ano perde 5 centímetros. Por isso é interessante a gente ver o quanto esse lugar ele é bem específico, o quanto esse lugar é interessante de conhecer e de aprender um pouco mais sobre ele. Mais de 1.100 anos tem essa torre aqui, que já passou por vários terremotos, e o último agora eles estruturaram um pouco para manter, né, já que ela balançou muito. Então foi feito um trabalho para que ela permaneça aí por muito tempo, né, para que a gente possa apreciar essa beleza dessa arquitetura aqui do passado. Muito bonito, belíssimo. Bom, o nosso passeio hoje, né, com a companhia do Luca fica por aqui, e eu gostaria de agradecê-lo. Agora eu vou agradecer justamente porque ele contou essas histórias maravilhosas pra gente, né? E o quanto é importante ter uma pessoa do lugar que te acolhe e conta tudo isso pra gente. O passeio fica muito mais interessante. Luca, allora ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi. Perché per noi è molto importante avere una persona del posto che ci accoglie, che fa questa accoglienza, che ti spiega, proprio un professionale come tu, insomma un geologo che sa tutto su questo territorio, insomma, grazie mille. Grazie a voi per la Obrigado, disponibilità. eu que agradeço vocês pela disponibilidade, curiosidade e por visitarem essa cidade. Vi aspettiamo, siamo qua, venite. A pequena cidade que morre, mas que renasce com o turismo. Mas como isso tudo aconteceu? Como o turismo trouxe esse benefício para essa região, a valorização de uma região? E é isso que eu vou saber agora.
com a administradora aqui da sociedade que cuida justamente dessa questão de valorização deste território aqui que nós estamos. Um trabalho que fazemos há mais de 10 anos, que iniciamos tendo conhecimento da maravilha que é Tivita e o seu panorama e suas possibilidades. Então, investimos em arte e cultura como veículo de promoção de um território. O crescimento de turistas foi bem exponencial. Hoje, a cidade recebe mais de 1 milhão de turistas todos os anos. Sempre acreditávamos no potencial turístico da cidade. Para tornar Tivita conhecida, usamos a questão da proximidade com Roma. Começamos a abrir as portas da cidade para manifestações artísticas, festas, mostras. E a cidade passou a ser bastante conhecida. E agora um passo importante é que a cidade se candidatou para ser patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Quero saber agora como foi, como é e como está acontecendo esta candidatura. Esse é o desafio mais importante que o Comune de Bagnoregio confiou a nós da sociedade, a qual eu administro, que é a Casa Tivita. Um desafio que iniciou há alguns anos e que agora está chegando num momento crucial. Este ano fomos inseridos pelo Ministério Italiano como sítio representante da Itália na Unesco. Agora esperamos as verificações dos órgãos competentes da Comissão Mundial. Nós esperamos que em junho de 2022, Tivita seja proclamada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. E com essa belíssima paisagem, eu me despeço de vocês, agradeço pela companhia e deixo sempre o convite. Vem descobrir comigo esses lugares maravilhosos. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!